transformação, coragem, medo e esperança. Gênesis capítulo 18, versículo 12. Sara riu dos homens que falaram pela palavra de Deus, ou o próprio Deus falando, que ela teria um filho na velhice. E seu riso foi visto por Deus e indagado: por que ristes? E ela disse: eu não ri. Antes de começar a explicar esse versículo, quero dar boas-vindas. Se ainda não é inscrito, se inscreve clicando nesse botão aí abaixo. É de graça. Vai na opção todas para receber todos os dias as notificações diárias nesse mesmo horário. Se o seu telefone for um iPhone, você vai nas configurações e em seguida em notificações para receber as liberações das notificações. Quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Participe dessa campanha de 12 meses de libertação mental, espiritual e financeira. Mental, através do conhecimento das Escrituras, um versículo por dia. Espiritual, através do Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador, libertador. E financeira, através do Bitcoin em autocustódia. Quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. E você compartilhando com 12, você está legitimando na terra e nos céus que está a participar dessa campanha para a sua libertação. Em nome de Jesus, são 12 meses de campanha, vai terminar no dia 28 de maio de 2026 e Deus vai nos abençoar poderosamente. Oremos. Justo Deus de Abraão e de Sara, que o Senhor nos prospere com a bênção de Abraão e Sara, a bênção de um filho na velhice. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, aqui nesse texto, vem retratar um casal de idosos que é simbolizado pela sociedade atual hoje. A sociedade está envelhecida, a idade fértil das mulheres, em sua grande maioria, está ultrapassada, a saúde fértil também debilitada, e isso tem levado a um envelhecimento populacional. O envelhecimento não é mais local de apenas um casal. Aqui no texto é um envelhecimento local, de um casal isolado, mas que esse casal poderia estar gerando uma grande nação que seria o povo de Israel. Por mais insignificante que seja uma gravidez, por mais conturbante e turbulenta que seja, ela tem um grande significado social e humano e divino. A preocupação aqui em fazer essa idosa dar à luz a um filho é de Deus. A preocupação toda está em Deus. Ela não está nem preocupada. Ela debocha da mensagem. Ela ri. O marido também havia rido antes dessa mensagem chegar a ela, quando havia chegado a ele. Então, o erro de rir não estava só nela, estava também no Abraão, mesmo sendo o pai da fé. Aqui nós vamos falar, nesse texto, sobre medo, coragem e esperança. Mas, dentro desse medo, dessa coragem e dessa esperança, nós temos uma transformação que está acontecendo internamente no corpo de Sara. Sara está com seus órgãos genitais envelhecidos e cansados. Trompas e úteros estão fora dos períodos férteis. Agora, o que resta é um rosto enrugado, um corpo sem luxúria e sem vaidade, sem ostentação e uma promessa. Mas, dentro da promessa, existe uma metamorfose.
Existe uma transformação invisível nos bastidores acontecendo no órgão genital interno de Sara. Eu posso ver Deus fazendo também uma transformação dentro do seu corpo. Eu posso ver Deus fazendo uma transformação uterina, uma transformação no seu sêmen, nos seus órgãos genitais, homem, para que a futura geração que será gerada por ti saia de ti. Quando nós falamos em gerar filhos, não estamos falando em gerar insetos. Estamos falando em gerar filhos de Deus, que serão pais e mães de grandes nações. Uma nação escolhida, uma nação de um povo adquirido, de um povo abençoado por Deus, que é promessa do Todo-Poderoso. Esse canal eu tenho focado versículo por versículo para falar de filhos, sem fazer exegese, mas fazendo exegese, não forçando o texto a dizer o que ele não está dizendo. E todos os versículos de Gênesis, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 18, versículo de número 12, todos eles, vocês podem acompanhar meus vídeos, que eu falei sobre filhos em todos eles. Toda a genealogia a gente não pulou, foi de uma em uma explicando, sem deixar faltar nenhum versículo. Às vezes nós gravamos 3 vídeos por dia e todos os 3 falou sobre geração de filhos. A Bíblia é filha de Deus no sentido literário. Jesus é filho do Todo-Poderoso no sentido unigênito, espiritual. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus da promessa, pela adoção ou, no caso, pela salvação que Cristo gerou em nós. Somos filhos de Abraão também. Cada um de nós é um Abraão. Recebemos a promessa, cada uma de vocês, mulheres, é uma Sara. Todos nós temos uma missão. E quando entendermos que a finalidade principal do sexo, o objetivo, o alvo que o sexo quer alcançar, não é apenas reviramento de olho ou filme de romance, como de Romeu e Julieta. Uma amiga falou para mim que as mulheres elas procuram romance, mas esse romance tem prejudicado os casais, porque o romance significa o quê? Curtição. Levar para a praia, para a piscina, dar boa vida, boa alimentação. E a mulher sempre jogando para frente, dizendo, agora não, filho, agora não. Ter vida sexual ativa dá prazer e dá saúde. Esse é o discurso dos médicos e dos terapeutas. Ter vida sexual ativa. Mas não fala em gerar família. Porque a finalidade do sexo é gerar família. Um pastor, amigo meu, disse, mas quer dizer que toda relação sexual tem que gerar um filho? Eu digo sim. Mas como isso? Se a mulher já engravidou, como é que vai engravidar de novo? Aí ele riu da minha cara. Se ele tiver relações com a outra mulher no período fértil, logicamente ela vai engravidar. E assim sucessivamente. O sêmen, ele uma vez penetrado em vários úteros, ele com certeza vai gerar, se o sêmen for fértil. A probabilidade é 90% de gerar se for um jovem, um sêmen jovem, forte, consiga nadar de braçada, certo? Ter energia suficiente, colágeno, tudo que o sêmen precisa. Mas os homens hoje ficaram enfraquecidos pelo sistema que os obriga a ter um casamento obliterado, limitado pelo dinheiro. O dinheiro fiduciário estatal é um dinheiro falso. É um dinheiro que diminui todos os segundos, cada segundo ele está diminuindo. Por ano ele diminui 20%, sem contar a inflação. A inflação é o aumento da base monetária causado pela distribuição gratuita de dinheiro a pessoas que não trabalham, que não produzem, não plantam nem colhem. Então esse dinheiro, ele perde o valor de compra. E quem está trabalhando de verdade, produzindo, não tem os mesmos direitos de quem não trabalha. Então vale a pena não trabalhar no país.
Porém, os filhos que você gera são do Estado. Agora o governo está pagando R$14.000 para quem estiver grávida. E ainda incentiva a sair do trabalho, a mulher que estiver trabalhando, para a mulher deixar seu filho sob o controle do Estado. Daqui a poucos meses, os filhos sairão da maternidade chipados, controlados pelo sistema do anticristo, que ele já está aí. É ele quem está conduzindo as famílias. A mulher não é sua. Quem diz se sua mulher deve engravidar ou não é o médico dela. É ele que vai dizer se ela está em condições. E eles colocam terror quando a mulher aparece com cisto ou com mioma. Eu vi uma senhora jovem que estava com mais de 10 filhos e ela disse que os filhos empurravam o cisto e o mioma para fora. Então, algumas mulheres não querem ter filho por causa do cisto do mioma, pensando que vai prejudicar a criança. Não prejudica. Quando Deus quer gerar, até com DIU, ele consegue fazer com que aquele menino nasça, como alguns. Mas há casos e casos, e esses são casos isolados. Eu sei que quem luta contra Deus consegue evitar filhos, porque a camisinha consegue frear, barrar os seres vivos que querem alcançar o ovo zigoto para gerar um filho, para gerar uma vida. Então, Deus, ele luta aqui contra os protocolos, a biologia, a idade, porque para Deus não existe nada impossível. Deus, ele vai trabalhar mesmo na sua pouca fé, mesmo com o seu caráter deturpado. Sara aqui tem um caráter deturpado, tenta mentir para Deus dizendo que não riu. Ela tem medo. Muitas mulheres hoje têm medo, muitos homens têm medo, estão acovardados, não têm coragem de mudar, não aceitam a transformação, a mudança, mas aqueles que aceitarem, Deus vai fazer a metamorfose, vai fazer o ribuliço, vai fazer uma mudança, porque Ele é todo poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. As pessoas, ao invés de se apegarem a Deus, estão apegadas à ciência. As tecnologias estão apegadas ao controle do Estado. São escravos pela própria natureza. Mas aqueles que tiverem a coragem e a esperança, vai acontecer uma grande mudança na sua vida. Receba essa palavra, receba essa transformação, porque Deus está preparando um cenário novo para a sua vida. Ele está trabalhando nos bastidores, Ele tem algo de bom, espetacular para você. O show é de Deus, Ele vai cumprir as suas promessas, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Embora a promessa pareça tolice, ridícula, fora da lógica, mas o nosso Deus trabalha para aqueles que nele confia e espera. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero orar pela sua vida, deixe seu comentário, pedido de oração, compartilhe com 12 pessoas ou grupos, WhatsApp, Telegram, e Deus está fazendo uma obra na sua vida, no nome de Jesus. Oremos. Justo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, prospera esse lar, essa família, essa casa, essa pessoa, no nome de Jesus. E dá a ela, meu Pai, a fecundidade para a glória do Teu nome e que saia dessa casa um filho de Israel, um filho da promessa, um filho da prosperidade. Amém. Graças a Deus.